Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Neste programa conversaremos com Ricardo Madruga da Costa, historiador e professor no Seminário Episcopal de Angra. Conheceremos também o objetivo da reativação do Instituto Católico de Cultura, cujos órgãos sociais tomaram posse esta semana. Mas por agora, a atualidade da Diocese açoriana. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. É o título da mensagem do Bispo Dom João Lavrador para a Quaresma. Na mensagem enviada à comunicação social, o Bispo de Angra refere-se a crentes e a não crentes e apela acima de tudo à vivência da Quaresma com sobriedade e afirma que a humanidade precisa de se reencontrar, mas a diferença social só será feita caso haja uma conversão pessoal. O prelado diocesano adianta ainda que os sintomas são evidentes e dá exemplo como os ataques à vida e à dignidade humana, a guerra e os exilados, as exclusões social, cultural e religiosa, a miséria e o analfabetismo, a mentira e a injustiça, exemplos que imploram uma conversão de critérios, valores e opções, das linhas de pensamento, das fontes inspiradoras e dos modelos de vida humana. O Bispo de Angra adianta ainda que a Quaresma é uma ocasião para que cada ser humano se coloque perante o essencial e deixe de carregar com o acessório. Nesta mensagem para a Quaresma, Dom João Lavrador reitera que o resultado da renúncia quaresmal da Diocese de Angra destina-se à recuperação de vidas, casas e demais haveres das vítimas dos incêndios das dioceses de Porto Alegre, Castelo Branco e Viseu. A Quaresma é um dos tempos fortes do calendário litúrgico. O cônego Ricardo Henriques, professor de liturgia no Seminário Episcopal de Angra, diz ser esta a altura certa para nos voltarmos mais para Deus, já neste início de ano. Ao entrar no tempo da Quaresma, estamos perante uma oportunidade que aparece de novo, agora no ano de 2018, para nos reaproximarmos de Deus e descobrirmos o significado da nossa vida à luz de Deus. Por isso, a Quaresma realmente é um tempo de conversão, em que somos convidados a nos voltarmos mais para Deus e para os irmãos, para dar uma outra qualidade à nossa vida. Estes tempos fortes que se vivem na liturgia, o Advento para o Natal e a Quaresma para a Páscoa, são vistos exatamente como essa oportunidade para nos voltarmos mais para Deus e para os irmãos. O tempo que a Igreja Católica vive já a partir da próxima quarta-feira é, para o sacerdote, um tempo de escuta. Eu penso que se deve valorizar muito a dimensão da escuta, a escuta da palavra. Não esquecer que o falar é próprio do homem, sem fala não há expressão de humanidade e essa dimensão é fundamental, a escuta da palavra do Senhor, que todas as vezes que é lida e proclamada com fé, gera transformação no coração do crente. Por isso, o Evangelho não é apenas informativo, o Evangelho é performativo, quer dizer, é transformador do coração. Eu vejo muito este apelo à escuta da palavra, a valorização dos momentos de interioridade ao longo do dia, os momentos de oração pessoal, oração comunitária. Vejo também, depois as práticas exteriores, também a abstinência da carne nas sextas-feiras da Quaresma, o jejum, que tem uma dimensão simbólica, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, precisamente para nos mostrar essa dimensão de Deus como sendo primordial.
A Quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã. A expressão Quaresma vem do latim quadragésima dies, 40º dia. Em diversas denominações cristãs, o ciclo pascal compreende 3 tempos, o de preparação, celebração e prolongamento. A Quaresma insere-se no período de preparação. À semelhança do último ano, o tema das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em São Miguel e do Senhor Bom Jesus no Pico tem um tema comum. O reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, cônego Adriano Borges, acha que é importante todos os santuários diocesanos se orientarem pelo mesmo diapasão. O nosso objetivo é que a gente a nível diocesano consiga ter uma ligação com os 5 santuários diocesanos. Ainda não tivemos a possibilidade de nos encontrarmos com os nossos outros reitores dos outros 3 santuários, mas para este ano civil, creio que será impossível nós fazermos uma união de esforços, ou pelo menos caminharmos todos na mesma direção, mas creio que para o próximo ano civil será possível, ou ano pastoral, será possível nós fazermos uma ligação com os outros 3 santuários que existem, para todos afinarmos pelo mesmo diapasão, que será sempre o diapasão também que a Diocese nos orientar para o ano pastoral seguinte. Este ano o tema é Há mais alegria em dar do que em receber, que é uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos. O reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres admite algumas alterações nesta edição de 2018. Neste momento ainda estamos em diálogo e em conversações, em primeiro lugar, com aqueles que são da casa, que é a Irmandade do Senhor Santo Cristo, mas de certeza absoluta vão acontecer algumas alterações, que eu não gostaria já neste momento de as pré-anunciar, sem estarmos 100% em sintonia com a Irmandade, pelo respeito, pela veneranda Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, portanto, e sobretudo com a mesa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, pelos quais tenho muito respeito e muita boa relação, mas há coisas que vão mudar e este ano também acontecerão algumas novidades, com certeza. As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em 2018 acontecerão entre 4 a 10 de maio. Os corpos sociais do revitalizado Instituto Católico de Cultura tomaram posse na passada segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Os órgãos sociais são compostos por sacerdotes e leigos e o Instituto vem colmatar uma lacuna na cultura teológica na sociedade açoriana, afirma o Bispo Dom João Lavrador. Dirijo-vos uma palavra de agradecimento pela vossa generosa colaboração com a Igreja Diocesana através do trabalho que ireis realizar na formação do povo de Deus desta Diocese. Sublinhar a importância da formação é insistir em algo que está no reconhecimento de todos os cristãos, nomeadamente os mais responsáveis pela vida da Igreja. Mas nunca é demais reafirmar o déficit de cultura teológica que marca a maioria dos nossos cristãos e mesmo de alguns responsáveis por algumas áreas da vida das comunidades cristãs. Dom João Lavrador garante que sensibilizar para a necessidade de formação será o desafio primordial. Com a crise da procura da verdade, com o ofuscamento da curiosidade por investigar os acontecimentos na sua profundidade e no discorrer pela mera opinião pessoal ou assumir como seu o que rola pelas correntes da moda social, sem qualquer juízo crítico, traduz-se na falta de convicção perante a necessidade de formação cristã. Mas estas dificuldades não poderão obstaculizar o empenho e a força por levar em frente um itinerário formativo para o povo de Deus da Diocese de Angra e das Ilhas dos Açores. Mais uma vez, o meu reconhecimento pela vossa generosidade e empenho nesta causa. O Bispo de Angra destaca ainda a importância do ensino à distância. Este Instituto, em diálogo com o Vigário para a Formação,
elaborará os currículos a lecionar, constituirá uma bolsa de professores capazes de orientar as diversas matérias, procurará abarcar ao máximo toda a diocese, mas sem diminuir a exigência. Por isso, mesmo que numa primeira etapa não se consiga abranger todas as ouvidorias, dever-se-á, coerentemente, começar por onde seja possível dotar a formação dos critérios e exigências que se propõem. As novas tecnologias na comunicação poderão ajudar muito no ensino à distância. Pedia, por isso, que se ensaiassem as possibilidades de usar estes meios para facilitar a lecionação em locais onde não seja possível a presença dos alunos e professores. O Instituto fica sob tutela da Vigararia Episcopal para a Formação, na pessoa do cônego Ângelo Valadão, que garante que a instância formativa, revitalizada agora, será uma ferramenta importante ao serviço da formação na Diocese de Angra. Pastoral sem agentes preparados a nível do ser, do saber e do saber fazer é uma pastoral falhada. O vigário episcopal para a formação, a quem compete congregar assim uma equipa formada pelos que estão em sectores da pastoral diocesana, dedicados à formação e à elaboração e dinamização de um itinerário formativo para a diocese, encontrará no Instituto Católico de Cultura um instrumento fundamental para a formação do povo de Deus e para a concretização do referido itinerário formativo. A ferramenta foi revitalizada, mas para o sacerdote responsável pela formação, não deixa de ser um desafio considerável. Todos nós temos consciência de que a tarefa não é fácil e muito mais difícil se torna numa diocese dispersa geograficamente como a nossa. Por isso, exige-se uma colaboração efetiva entre o vigário episcopal para a formação e os vigários episcopais territoriais, destes com as ouvidorias. Há necessidade da criação de escolas de formação, sobretudo nas ouvidorias maiores, e concentração das mais pequenas. E aqui entra necessariamente o Instituto Católico de Cultura para ajudar a criar e a dinamizar estas escolas. O Instituto Católico de Cultura será presidido pelo cônego José Medeiros Constância, que na direção será acompanhado por 2 leigos, António Frias Martins e Ruth Gregório, e ainda pelo padre Paulo Borges e por Ricardo Macedo Ferreira. O agora diretor do Instituto e ouvidor de Ponta Delgada, cônego José Constância, garante que a instância formativa vai procurar acompanhar os desafios de hoje. Nosso método terá que ser, até certo ponto, o das análises do verdadeiro da vida, apreciando e iluminando com os dados da relação cristã a realidade, e intervindo com boas práticas pastorais. Não queremos responder aos desafios de hoje com respostas de ontem. É na perspectiva da ação evangelizadora da Igreja junto ao mundo da cultura com a dimensão social da fé, teremos o caminho da formação cristã como desenvolvimento integral. E é aqui também que a ação do Instituto Católico de Cultura, agora redimensionado, marcará a ação tutelada pela Vigararia da Formação do Povo de Deus, recentemente criada. O Instituto unirá esforços com outras instâncias de formação para oferecer variadas valências. O Instituto, através das instâncias de formação, tais como o Centro de Formação para Docentes de Educação Moral e Religiosa Católica, versus Pastoral Escolar Diocesano. Agora, à procura também de como realizar o curso de Ciências Religiosas. Escola de Formação Cristã das Vigararias, com o curso básico de Teologia Presencial ou à distância. Escolas de Formação Cristã das Ouvidorias podem ter a modalidade de trabalho entre as ouvidorias, procurará uma formação de teor descentralizada.
Tudo isto, bem o sabemos todos, encontra-se numa fase embrionária. De trabalho agora começado e de difusão, mas ao mesmo tempo de espera do itinerário formativo a ser criado na Diocese, que também está numa fase de auscultação pelos Conselhos Presbiteral e Pastoral diocesanos, até que seja elaborado o mesmo itinerário pela comissão recentemente criada para esta área. O agora diretor do Instituto Católico de Cultura espera que o programa de atividades para o ano letivo 2018-2019 já esteja concluído já no próximo mês de setembro. O Instituto Católico de Cultura tem uma missão específica na área da cultura e da formação e procura formar leigos capazes de intervir no mundo atual e responder aos desafios que a contemporaneidade apresenta numa ação evangelizadora da Igreja. É nosso convidado deste Igreja Açores, Ricardo Madruga da Costa, docente de História na Universidade dos Açores e agora docente no Seminário de Angra. Faz também parte da Comissão Histórica do processo de beatificação da Maria Vieira. Antes de mais, boa tarde. Obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Apesar de estar a começar o processo, qual é o seu parecer sobre a beatificação de Maria Vieira da Silva? Antes de mais, boa tarde também. E tenho muito gosto em estar aqui a participar consigo deste programa. Ora bem, sobre o processo de beatificação da Maria Vieira, eu tenho que começar por dizer que tenho que usar de uma certa prudência, porque sendo membro de uma comissão para esse efeito, não se pode, evidentemente, estar aqui a adiantar ideias quanto a um desfecho relativamente ao processo de beatificação. Agora, o que me parece é que a Maria Vieira reúne condições que habilitam a que este processo se justifique. Portanto, o facto do processo se justificar, o facto da Diocese estar empenhada em que esse processo tenha o seu caminho e faça o seu caminho com sucesso, eu julgo que isso já é, de certo modo, uma credencial para que se possa pensar que há condições para que o desfecho seja realmente positivo e favorável a uma beatificação ou, eventualmente, a uma canonização da Maria Vieira da Silva. Isto é tudo quanto eu posso dizer assim nesta fase das coisas, porque ir mais além do que isto seria imprudente, julgo eu. Mas como investigador e da história, 77 anos depois é possível conseguirmos dados históricos convincentes, digamos assim? Olha, aquilo que eu conheço sobre a Maria Vieira da Silva não é muito, aquilo que é mais conhecido é o livro do Dr. Neves Leal, e aquele livro pareceu-me estar muito bem documentado, muito bem alicerçado, recolha de testemunhos, recolha de documentação. Ele não se poupou esforços no sentido de identificar fontes que pudessem dar dados certos e seguros. Portanto, mas é claro, em história nós nunca podemos falar em coisas acabadas, porque de onde menos se espera, por vezes encontramos fontes, encontramos recursos que permitem avançar um pouco mais, ou confirmar, ou alterar, ou corrigir, ou ir um pouco além daquilo que já se foi. Portanto, nunca se pode dizer que não há possibilidade de se encontrarem efetivamente pistas, informações, dados que permitam completar ou enriquecer um processo que o Dr. Neves Leal, creio que fez com muito empenho e com muito brio, julgo eu. É uma obra muito interessante desse ponto de vista. E eu até, isto não tenho qualquer melindre de dizer isto, mas até parece-me que, sendo uma obra da autoria do Dr. Neves Leal, que eu nem sei se ele é uma pessoa crente, se é um cristão muito fervoroso, se é, enfim, uma pessoa com particular devoção à própria Maria Vieira, não faço ideia nenhuma, mas por aquilo que vejo no livro, eu tenho efetivamente a ideia de que é um trabalho seguro e é um trabalho feito com muita isenção. E tem informações
que são realmente, diria, perturbadoras. Por exemplo, quando ele ali estabelece comparações com a Maria Goretti, é uma coisa notável e ficamos efetivamente perplexos sobre uma quantidade enorme de coincidências e de pontos comuns entre as duas meninas. E essa ideia que eu tenho do que lá está escrito, se a Maria Goretti foi canonizada, eu julgo que há um tal número de coincidências e de coincidências de natureza idêntica que adivinham um bom desfecho para este processo. Não é difícil prever que pode haver um desfecho interessante aqui para a nossa Maria Vieira da Silva e para os Açores também, com certeza. Professor Ricardo Madruga da Costa, lecionou História na Universidade dos Açores. Qual é o período histórico em que focou mais os seus estudos? Eu, nos anos mais recentes, dediquei-me sobretudo à história dos Açores. Aliás, a minha tese de doutoramento já foi nessa linha. E muito centrada finais do século XVIII e século XIX, primeira metade do século XIX. E é sobretudo sobre a história dos Açores. E há um tema que sempre me tem cativado de forma especial, que é a Capitania Geral dos Açores. Tenho sido a ela que dediquei ou com temas que se relacionam com a Capitania Geral e o seu funcionamento, as suas implicações, a sua história no nosso arquipélago enquanto durou, num processo que, pelo menos inicialmente, se pensava que iria ser, enfim, um regime responsável pelas grandes mudanças que iriam operar-se no arquipélago, mas que afinal foi uma frustração. Não se conseguiu efetivamente dar aqui a volta a nada, e quando se chega ao fim da Capitania Geral há realmente uma sensação de que o esforço não valeu a pena. O Marquês de Pombal, quando iniciou o regime, quando deu corpo ao regime, talvez teria projetos muito interessantes, só que na prática nada aconteceu de interessante. Da Universidade para o Seminário Episcopal de Angra, como é que está a correr esta nova experiência, que é mesmo nova, porque só agora é que começou? Sim. Bem, primeiro que tudo, eu ainda sou um caloiro nesta experiência. Tenho uma aula dada, já tinha tido um contacto muito breve com alguns alunos, e tenho que confessar com toda a sinceridade que para mim tem sido muito estimulante a necessidade de me preparar para esta área específica da história. A história é história, seja ela qual for. E seja para quem for. A metodologia, os processos, a forma como se trabalha, a escrita da história, isso é tudo, é comum, seja qual for o sector que desejemos abordar. Agora, eu tinha algum conhecimento, evidentemente, de história da Igreja, mas tive que me preparar desde agosto, na altura em que eu me comprometi a lecionar a disciplina, que comecei a prepará-la e a reunir bibliografia e a estudar e tudo isso, e devo dizer que tem sido muito estimulante, até porque deparei com algumas surpresas que até eu não deveria confessar surpresa nenhuma, mas a verdade é que a história da Igreja, quando nós temos possibilidade de consultar vários autores e confrontar versões, e começamos a ter uma versão mais consolidada e uma linha mais firme no desenvolvimento de um determinado tema, uma determinada época, começamos também a perceber que a história geral que a gente estuda às vezes está um pouco branqueada, digamos assim, e deixa passar como coisa boa algumas coisas que não tiveram efetivamente nenhum mérito e que até, enfim, até hoje, à luz da leitura que eu faço, até houve muita malvadez à mistura com coisas boas, e que a história geral que a gente estuda nas universidades geralmente deixa passar, ou pelo menos refere de maneira menos rigorosa. Como por exemplo? Olha, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, toda a gente tem a ideia de que a Revolução Francesa trouxe coisas que ainda hoje, só coisas boas, que ainda hoje fazem parte da nossa experiência de vida no dia a dia,
Mas a verdade é que, em nome de valores, que até são valores em si mesmos cristãos, a liberdade, a fraternidade, a igualdade, tudo isso é evangélico. Os franceses não inventaram nada, só que lhe deram uma conotação diversa e, por vezes, em nome dessa liberdade, roubaram a liberdade. Em nome da fraternidade, cometeram atrocidades. Em nome da igualdade, cometeram as maiores injustiças. Portanto, a Revolução Francesa, para mim, que já a tinha estudado, foi, de certo modo, uma surpresa, porque eu vi claramente que tem havido um esforço de branqueamento, que é uma palavra agora muito na moda, porque, de facto, há um período da Revolução Francesa, até, vamos lá, até 1799, sobretudo, quando entra em cena Napoleão Bonaparte, neste período foi um período, efetivamente, em que se cometeram atrocidades e alguns episódios quase que podem configurar uma espécie quase de um pequeno grande holocausto. Àquela escala, naquele local, e essa leitura não é muito divulgada, ou é muito pouco divulgada, ou nada divulgada. De maneira que o estudar História da Igreja para lecionar neste momento teve também essa particularidade de me ajudar a compreender melhor e de forma mais clara, e eu não estudei só por um autor. Eu estudei por 2 franceses, um espanhol, um americano, e portanto eu já tenho uma leitura com uma variedade que me permite pensar que não é possível encontrar 4 mentirosos tão hábeis para me fazer crer desta versão que eu aqui estou a deixar. Não, são historiadores sérios e são historiadores que não afirmariam, nem afirmam coisas deste género sem ter efetivamente um fundamento muito sólido e muito forte. A par deste aprofundamento da história da Igreja, que teve que se preparar agora para lecionar no Seminário Episcopal de Angra, houve outras coisas que teve que adaptar para lidar agora com seminaristas? Não há uma diferença fundamental. Vamos lá ver. O Seminário Episcopal de Angra é um estabelecimento de ensino superior. Pronto. E bastaria dizer isto para que quem leciona no Seminário Episcopal de Angra, ou em qualquer outro seminário, tem que estabelecer a si próprio uma meta que seja de uma relativa exigência, uma exigência que tem que ser, enfim, cumprida com jovens que têm que ser preparados para uma missão muito séria. E, portanto, não se pode brincar nem facilitar. Temos que ser realmente muito objetivos na forma como encaramos esta missão de lecionar ou de ensinar seminaristas, futuros sacerdotes. Eu até, se me permite, contaria um pequeno episódio que agora me ocorreu. Eu, quando disse a um sobrinho meu, católico, que ia dar aulas no seminário, ele espantou-se e disse-me assim, quase de uma maneira repentina: "Ó tio, veja lá, diga a esses jovens que a porta é estreita." Isto é uma tirada bíblica que, embora não seja exatamente no sentido que ele queria dar, mas o que ele queria dizer era: seja exigente com eles. E eu, ao ouvir esta tirada, também de imediato dei uma resposta também com recurso também ao Evangelho de São Mateus, que é esta: sim, a porta é estreita, mas a seara é grande e os operários são poucos. E, portanto, um docente, na minha situação, tem que ter, por um lado, a noção da exigência suficiente até para dignificar o próprio ensino e até para que eles sintam que não estão a ser tratados como meninos adolescentes, são homens, é gente crescida e gente que sabe o que quer. Mas, por outro lado, também tem que ter a noção de que tem que lidar com eles com equilíbrio e com alguma tolerância, sem que a exigência se torne um tormento e se torne uma coisa que torne até, enfim, o ensino
causador de uma aversão que eles possam vir a ter em relação à história da Igreja, o que seria uma coisa absolutamente indesejável. De maneira que julgo que as condições de lecionação para alunos do seminário não são muito diversas daquelas que temos que utilizar quando ensinamos numa universidade, porque estamos a lidar efetivamente com o ensino superior. A faixa etária é a mesma, mas a missão é outra. Até a faixa etária com quem eu estou a lidar na primeira aula, procurei saber as proveniências deles e as idades, e tenho ali gente de idades tudo de 20, 22 para cima. Portanto, é gente já com são jovens já com algum amadurecimento, e estou em crer que gente também que tem já as suas convicções formadas a respeito do que querem ser na vida, da missão que escolheram e da vocação que tenham. Já convive há muitos anos com jovens açorianos. Qual é a ligação deles com a Igreja? Bem, não agora os seminaristas, mas a sua experiência. Quando me fala há muitos anos, isso dá logo a ideia, dá logo espaço a que se diga. Quantos? Vamos ver. Eu tenho 73 e sou católico desde sempre, fiz as catequeses todas, até à chamada perseverança, pertencia à ação católica, nos tempos áureos da ação católica, em que a ação católica era efetivamente uma força, e era uma força poderosa neste arquipélago. E sou do tempo em que na igreja, que foi a igreja da minha educação, na igreja matriz da Horta, havia 3, 4 sacerdotes. Portanto, era um tempo totalmente diferente. Este tempo de hoje não é comparável. E, portanto, nesta evolução temos que falar de jovens, ou jovens perante a igreja, com comportamentos, com motivações, com condições que são totalmente diversas nos dias que nós hoje vivemos. Eu não estou aqui a dizer que então é que era bom e hoje não presta, que hoje é péssimo e que então era ótimo. Não estou a querer colocar as questões nesses termos. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que as condições socioeconómicas do tempo em que eu fui jovem facilitavam a prática religiosa, facilitavam uma vida de piedade que era completamente diversa da de hoje. Menos distrações também. Havia tudo menos. Havia tudo de menos. Hoje é tudo demais. Hoje é tudo excessivo. E é exatamente por ser excessivo que me parece que os jovens de hoje, a culpa não será deles, mas os jovens de hoje são distraídos, mas de uma forma poderosíssima, por estímulos que lhes são colocados à frente dos olhos no cotidiano e as 24 horas do dia por vezes, são totalmente absorvidos e monopolizados na sua atenção para coisas, digamos, supérfluas, coisas que não têm efetivamente consistência nem interesse efetivo na sua formação, mas que escravizam e desestruturam completamente uma sociedade, porque estes jovens têm um comportamento hoje em dia que é um comportamento que se deixa exatamente monopolizar atrás de coisas que não vão ser efetivamente uma ajuda na sua formação. Aquilo que eu vejo, por exemplo, ao nível da tecnologia, hoje em dia, mas não é só os jovens, são os jovens e os adultos e as famílias. Estão monopolizados, por exemplo, pelas redes sociais. As redes sociais são uma sarna incrível que coloca as pessoas ilusoriamente no mundo da comunicação, mas não comunicam nada, porque a comunicação é entre gente que no fundo é anónima, gente que efetivamente não se conhece, não partilha, e o que partilha não presta ou não tem utilidade. E depois cria-se a ilusão de que há uma proximidade das pessoas, porque não há efetivamente, porque falta a emoção, falta o sentimento, falta a tal sensação de partilha com alguém de quem efetivamente se gosta, porque se vê, porque está à nossa frente. Não, ali não está à frente. Ali está, pode estar no Japão, na China,
E são pessoas que nós nunca teremos a possibilidade de conhecer, nem de tocar numa mão, num dedo, sentir o calor de alguém. E acho que isto cria nas pessoas uma sensação de vazio, de ausência, que com o tempo as pessoas vão reconhecer isto. Eu julgo que esta situação é destruidora, mas o que não há dúvida nenhuma é que torna-se altamente aliciante. E hoje a gente vê, pelos casos com que embarramos no dia-a-dia, que não há ninguém que não ande com um telemóvel a jogar com 2 dedos, que é uma coisa que eu acho uma habilidade extraordinária, que eu não sou capaz, ou que ande com um tablet, ou que ande com um computador, que pare numa estação de autocarro à espera de qualquer coisa e enquanto espera é aquela ferramenta que utiliza, ou vai a um sítio qualquer e enquanto espera não olha para as pessoas, não conversa com ninguém. Está com a máquina, está com a tecnologia, está presa a uma realidade que não é uma realidade que enriqueça, nem que forme, nem que traga efetivamente benefício, nem para a pessoa, nem para as pessoas com quem esse outro vai lidar. O outro está ausente. E essa proximidade que seria útil e que seria vantajosa para ambos, num face a face, essa proximidade não existe de facto. Bem, mas já estou a repetir. E como é que se atrai estes jovens? Como é que se faz estes jovens distraírem-se de tudo isso e focarem-se no essencial? Neste caso, historicamente falando e nas suas aulas. Muito difícil. Eu julgo que é muito difícil. Quer dizer, e no caso da Igreja, às vezes, aliás, falou-me nisso quando se tratou desta entrevista, fala-se que a Igreja terá falhado. A Igreja não falhou coisa nenhuma. A Igreja, esse facilitismo de pensar que a Igreja falha porque não consegue, eu acho que isso não pode ser posto dessa forma. Tem que ser posto exatamente ao contrário. Não é a Igreja que falha. A Igreja não tem a capacidade de competir com esta onda avassaladora de coisas que monopolizam jovens e adultos, não é só jovens. E a Igreja julgo que ainda não encontrou, não teve possibilidade de encontrar armas, meios, métodos capazes de competir com esta onda avassaladora. E o que é pior é que é uma onda que caminha numa velocidade de tal forma vertiginosa que acompanhar esse ritmo significa que quando se julga que já se apanhou o ritmo, já se está de novo a perdê-lo, porque essa caminhada vertiginosa vai percorrendo um percurso cada vez mais depressa, mais rapidamente, e portanto há aqui um desfazamento enorme entre as realidades que nos rodeiam, e não é só a Igreja. A própria escola julgo que também terá dificuldades a este nível. Portanto, estamos num processo, por um lado, a globalização, que tem coisas boas, mas tem coisas péssimas. Por outro lado, o desenvolvimento tecnológico vertiginoso cria condições que é muito difícil competir. Portanto, não somos nós que falhamos, não é a sociedade que falha, não é a Igreja que falha. Também tem falhas, com certeza, mas o que se passa é que o ritmo é tão poderoso e tão asfixiante que se torna extremamente difícil encontrar meios e ferramentas para lidar com isto. É um dos leigos que a Igreja desafiou a ser parte mais integrante da formação. Como é que recebeu o desafio? E pergunto-lhe também se acha que é este o caminho de trazer os leigos para a Igreja. Olha, o desafio, eu devo dizer, e é verdade, não vale a pena estar aqui a esconder, a primeira vez que o senhor vice-reitor do seminário, Padre Ricardo, aliás, pessoa com quem eu tenho um trato muito agradável, porque é uma pessoa muito simpática, a primeira vez que ele me falou nisto, a minha resposta intuitiva e imediata foi logo nem pensar. Arrepiei-me. Porque havia realmente, eu estava completamente fora daquilo que era o meu âmbito habitual de estudo, de investigação, e eu imediatamente percebi que isso traria uma exigência grande e um esforço, e obrigaria a um esforço
E eu, pela minha idade, também já não tenho assim muita vontade de estar a desenvolver esforços muito grandes e sacrifícios muito grandes em termos de me prender a uma mesa e aos livros para estudar coisas de novo. Fugir, no fundo, da rotina que já tinha, não é? Exatamente. No entanto, porque se tratava da Igreja, e é a minha Igreja, porque se tratava da Igreja, eu achei que seria muito deseducado estar a dizer logo ali, de repente, não senhor, não aceito. Diz, olha Sr. Padre Ricardo, eu vou pensar no assunto e em breve dar-lhe uma resposta, mas eu estou em crer que não vai ser positivo. Contando muito com isso, não é? E pouco tempo depois aproximei-me de pessoa amiga, mas do clero, para me aconselhar. Mas quando me fui aconselhar, fui aconselhar-me dizendo antecipadamente de que pensava que tinha muitas insuficiências, tinha muitas limitações, tinha isto, tinha aquilo, e tinha, portanto, uma ideia já formada de que a minha resposta devia ser negativa. Mas gostava de auscultar a opinião dele. E essa pessoa, para surpresa minha, disse exatamente o contrário. O senhor está a fazer disto um bicho de 7 cabeças, o senhor é um doutorado em História, tem capacidades, tem as ferramentas, domina os métodos, sabe como é que se leciona História já, e portanto é apenas uma questão de adaptação. Haverá coisas que lhe faltam com certeza, porque há uma coisa que eu pensei sempre, e penso. Um professor de História da Igreja deve ter preparação teológica. E eu não tenho. E, portanto, é uma lacuna. Mas pronto, numa necessidade em que a Diocese tem uma dificuldade que precisa de preencher, eu acabei por dizer que sim. E lá estou. E devo dizer que estou satisfeito por estar e vou com certeza desenvolver um esforço grande no sentido de tentar cumprir o melhor possível a minha missão e cumprir com dignidade, que é o que me interessa. No fundo, no início já sente que tomou a decisão certa? Eu julgo que sim. Era preciso que houvesse alguém disponível. Porque a solução, assim de repente, uma vez que as duas pessoas que eu conheço que são doutorados em História da Igreja, um está em Roma, que é o Monsenhor Saldanha, e o outro é o Sr. Reitor, atual Reitor do Santuário do Santo Cristo. Essas duas pessoas faltaram e, portanto, criaram temporariamente uma dificuldade que espero que seja superada. Vamos a ver. Ricardo Madruga da Costa, obrigada por ter estado. O nosso tempo voa neste espaço de rádio. Obrigada por ter aceito este convite de ser o nosso convidado desta semana. Não tenho a agradecer. Isto também é um serviço à Igreja, não é? Exatamente. Pronto, e tive muito gosto em estar cá. Um bom trabalho neste novo desafio. Toda a sorte do mundo. E também um bom trabalho para si na sua missão de ser porta-voz de coisas que dizem respeito à Igreja e àquilo que a Igreja tem que fazer nesta nossa terra, nesta nossa diocese. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo Madruga da Costa, o nosso convidado desta semana. Nós regressamos para a semana com mais informação da diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.